A maioria dos homens acima de 60 anos não percebe que a maneira como bebem água, sim, água comum, pode ser a causa subjacente de ereções fracas, baixo vigor e queda da testosterona. Parece um absurdo. Eu sei como algo tão simples pode gerar problemas tão significativos. Mas depois de ajudar milhares de homens em mais de 25 anos de prática clínica, posso afirmar com segurança: o problema nem sempre é a idade, são os hábitos cotidianos. E um dos costumes mais negligenciados é como e quando você ingere água. Sou a doutora Sueli Dias, médica formada pela USP, especialista em nutrologia pela Universidade Federal de São Paulo, com mais de 25 anos de experiência em saúde masculina e pesquisadora do Departamento de Andrologia. Tenho atendido homens de 60, 70 e 80 anos que chegavam sem esperança, convencidos de que seus melhores anos haviam ficado para trás. Repetidamente, tenho visto como pequenos ajustes, como mudar a forma de hidratação, podem devolver energia, desempenho e confiança de maneiras que eles jamais imaginaram. E se eu dissesse que até uma leve desidratação pode tornar o sangue mais espesso, retardar a circulação, reduzir a testosterona e aumentar os hormônios do estresse, dificultando a obtenção e a manutenção de ereções? E se a solução não estivesse em um comprimido, mas em um copo d'água utilizado do jeito certo? Neste vídeo, 8 segredos sobre água e ereções. Plus promessa do vídeo, compartilharei 8 segredos baseados em ciências sobre água e ereções, que muitos homens mais velhos gostariam de ter conhecido há anos. São os mesmos conselhos que ofereço aos meus pacientes todos os dias no consultório em São Paulo. E perto do fim, revelarei uma técnica matinal pouco conhecida que leva apenas 7 segundos e que, combinada com a hidratação adequada, melhora o fluxo sanguíneo e o desempenho no quarto. Continue assistindo. Este pode ser o vídeo mais importante que você verá este ano. Antes de começarmos, se você realmente quer aprimorar sua saúde e recuperar sua confiança, clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder dicas práticas baseadas em evidências desenvolvidas, especialmente para homens acima dos 60 anos. E se este vídeo parecer útil, escreva 1 nos comentários. Se não, escreva 0 para que eu saiba como ajudá-lo melhor na próxima vez. Também quero saber de qual estado do Brasil você está assistindo. Muito bem, vamos ao ponto. A primeira coisa sobre a qual precisamos falar é o fluxo sanguíneo, porque sem ele não há ereção. E o que a maioria dos homens não sabe é que o sangue é composto majoritariamente por água. Isso significa que se você estiver mesmo que levemente desidratado, seu sangue se torna mais espesso, mais lento e mais difícil de circular. E quando o sangue não flui livremente, especialmente para as áreas que mais importam, sua capacidade de conseguir e manter uma ereção firme é diretamente afetada. A fisiologia, sangue, hidratação e ereção, o evento hidráulico. A água é a melhor amiga do sangue, e as ereções dependem do sangue. Deixe-me contar algo que aprendi depois de mais de 2 décadas ouvindo homens a portas fechadas, homens como você. A queixa número 1 que escuto nem sempre é sobre testosterona ou libido. Que é: Sueli Dias, não funciona mais como antes. E 9 em cada 10 vezes, antes de avaliar hormônios ou medicamentos, faço uma pergunta: quanta água você está realmente bebendo? A maioria ri. Dizem: tomo café pela manhã, talvez um refrigerante no almoço, mas água, quase nada. A verdade é que uma ereção é um evento hidráulico. Trata-se de pressão. Requer que o sangue flua para o pênis, preencha câmaras e permaneça lá. Mas se o sangue estiver muito espesso, muito lento ou pesado para se mover adequadamente, essa pressão nunca é gerada. Você pode sentir o desejo, mas fisicamente seu corpo não consegue responder. O sangue é composto por mais de 90% de água. Então, quando você não está hidratado, mesmo que um pouco, seu sangue fica mais viscoso, seu coração precisa trabalhar mais para fazê-lo circular.
Isso significa menor entrega de oxigênio e nutrientes, e sim, menos fluxo sanguíneo para o pênis. E não é apenas minha opinião, é fisiologia humana básica. Um dos meus pacientes, Carlos, ex-professor de 68 anos, entrou no meu consultório em São Paulo cabisbaixo e disse: Doutora Sueli Dias, não funciona mais. Acho que estou velho demais. Ele havia aceitado isso como sua nova normalidade, mas ao revisar seu estilo de vida, percebi que ele fazia quase tudo certo, exceto beber água. Não tinha doenças graves, não tomava medicamentos problemáticos, apenas estava cronicamente desidratado. Caso Carlos: hidratação constante e retorno da performance. Pedi que se comprometesse com uma pequena mudança: beber água ao longo do dia de maneira constante e intencional. Nada de goles apressados, nada de garrafas geladas viradas de uma vez, apenas hidratação lenta e contínua. 2 semanas depois, ele voltou sorrindo. Não sei o que mudou, disse, mas está funcionando novamente. Esse é o poder da hidratação adequada. Ela afina o sangue, melhora a circulação e apoia todos os mecanismos dos quais seu corpo depende para ter desempenho. E não é preciso muito, apenas consistência. A maioria dos homens não percebe que até uma desidratação leve pode reduzir o volume sanguíneo o suficiente para fazer diferença. Você não sente sede, mas seu corpo já está desacelerando. A força da ereção enfraquece, o tempo de recuperação aumenta e a confiança começa a desaparecer silenciosamente, pouco a pouco, com o tempo. E há mais. O sangue não transporta apenas oxigênio. Ele também carrega hormônios, testosterona, óxido nítrico e nutrientes essenciais que viajam pela corrente sanguínea até onde precisam atuar. Se esse sistema não flui suavemente, nada funciona como deveria. Então, da próxima vez que sentir que seu corpo está falhando, não tire conclusões precipitadas sobre o envelhecimento. Pergunte-se primeiro: estou suficientemente hidratado para que meu sangue faça seu trabalho? Isso é apenas o começo, porque mesmo que você esteja bebendo água suficiente, há algo mais que pode estar sabotando o seu desempenho por dentro. E é ainda mais perigoso do que um fluxo sanguíneo deficiente. Tem a ver com o hormônio de que todo homem precisa, e com o que acontece quando o corpo entra em modo de sobrevivência. A desidratação reduz silenciosamente a testosterona. Lembro-me de estar sentada diante de Walter, um homem de 72 anos, recentemente viúvo e morando sozinho no Rio de Janeiro. Mente afiada, olhos claros, mas sua energia estava se dissipando. Ele me olhou e disse: Doutora Sueli Dias, não me sinto doente, só não me sinto eu mesmo. Não havia uma crise, nenhuma emergência médica óbvia, mas algo nele havia se apagado e ele não sabia por quê. Conversamos. Ele não estava tomando medicamentos importantes, fazia um pouco de exercício, comia bem, não estava deprimido, mas se sentia apático, com pouca motivação e sem interesse real na intimidade. E por trás de tudo isso, havia um medo silencioso. Acabou para mim. Fiz seus exames. Os níveis de testosterona estavam abaixo da média, não alarmantemente baixos, mas suficientes para explicar por que ele se sentia apagado. Quando perguntei sobre o consumo de água, ele admitiu, quase como uma confissão. Provavelmente não muito, para ser honesto. E aí estava. A maioria dos homens não percebe que a desidratação faz muito mais do que cansar ou dar sede. Ela coloca todo o organismo em modo de economia. O corpo começa a conservar energia, proteger órgãos vitais, regular a temperatura e manter a pressão arterial. E tudo o que não é essencial para a sobrevivência, como reprodução, libido, construção muscular e produção de testosterona, fica em segundo plano. A testosterona não é apenas sobre sexo, é sobre impulso, força, identidade. É o fogo interior que faz você se sentir homem. Mas quando o corpo detecta a falta de água, ele atenua esse fogo para se preservar.
E quanto mais desidratado você fica ao longo do tempo, mais esse desequilíbrio hormonal se torna a sua nova normalidade. E não é tudo. Há outro inimigo que a desidratação traz consigo: o cortisol, seu principal hormônio do estresse. Cortisol versus testosterona. A gangorra da desidratação. Quando você está desidratado, os níveis de cortisol disparam. E aqui está o problema. Cortisol e testosterona não dominam ao mesmo tempo. Quando o cortisol sobe, a testosterona cai. É como uma gangorra, e muitos homens acima de 60 estão, sem saber, presos do lado errado. Voltando a Walter, não o colocamos em injeções de testosterona, nem em terapia de reposição hormonal. Em vez disso, propus algo muito mais simples, uma rotina de hidratação. Ele começou a beber água logo pela manhã, carregava uma garrafa consigo o dia todo e tomava pequenos goles constantes em vez de esperar sentir sede. Evitou café na tarde, afastou-se do álcool antes de dormir e passou a ouvir o próprio corpo. 4 semanas depois, entrou no consultório com um novo vigor. Doutora Sueli Dias, disse, me sinto desperto novamente, estou rindo mais. Até estou interessado em conhecer alguém. Aquele brilho havia retornado e tudo o que ele fez foi dar ao corpo o que ele pedia silenciosamente: água. A verdade é que muitos homens mais velhos não sofrem de uma falha hormonal, sofrem de desidratação crônica e ninguém lhes disse. Mas mesmo que você esteja bebendo água todos os dias, há algo que a maioria faz de forma equivocada. Não se trata de quanto, mas de como. E esse único erro pode ser a razão de seu corpo ainda não estar respondendo como você gostaria. A maioria dos homens bebe água do jeito errado. Quando comecei a dizer aos homens que a forma como bebem água afeta suas ereções, para ser honesta, muitos riram na minha cara. Nunca esquecerei Miguel, um caminhoneiro aposentado de 67 anos de Minas Gerais. Um homem grande e direto. Ele me olhou, riu e disse: Doutora Sueli Dias, é a água. O que eu deveria fazer? Rezar para ela? Sorri e respondi: Não, Miguel, mas você deve respeitá-la. É aí que a maioria erra. Acham que beber água é tão simples quanto pegar uma garrafa quando sentem sede. Mas a verdade é que quando a sede aparece, o corpo já está desidratado. Beber do jeito certo. Goles lentos, temperatura ambiente, sentado. E quando você bebe uma grande quantidade de uma só vez, especialmente água gelada, o organismo não consegue absorvê-la adequadamente. Em vez de hidratar as células, essa água passa rapidamente pelo sistema, sobrecarrega os rins e elimina minerais valiosos. É como jogar um balde de água sobre uma esponja seca. Não é absorvido, apenas escorre pelos lados. O corpo prefere constância, ou seja, pequenos goles ao longo do dia. Assim, mantém o volume sanguíneo, equilibra o sistema nervoso e mantém os hormônios sob controle. Até a maneira como você se posiciona faz diferença. Beber sentado, em vez de em pé ou em movimento, ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de descanso e digestão, permitindo melhor absorção. E aqui vai algo que a maioria nunca ouviu. Até deixar a água se misturar com a saliva por alguns segundos, antes de engolir, ajuda o corpo a processá-la de forma mais eficiente. É uma prática antiga respaldada por evidências modernas. Miguel estava cético, mas concordou em tentar. Parou de tomar água gelada da geladeira e passou a beber em temperatura ambiente, lentamente, ao longo do dia. Sentava-se para beber e começou a prestar atenção a quando o corpo pedia água em vez de ignorar até se sentir seco. Em 3 semanas, ligou para meu consultório. Doutora Sueli Dias, não sei que tipo de magia é essa, mas me sinto mais forte, não apenas na cama, mas no geral. Isso não é magia, é fisiologia. Quando você respeita como o corpo quer receber água, ele retribui com melhor circulação, energia mais estável, foco mais claro e, sim, ereções mais firmes. Não se trata de beber mais. Trata-se de beber de maneira mais inteligente.
A maioria dos homens mais velhos nunca aprendeu isso. Assumem que hidratação é apenas questão de quantidade. Mas a qualidade de como você se hidrata faz toda a diferença. Pense no seu corpo como um motor clássico. Você não o inundaria com gasolina de uma só vez e esperaria que funcionasse sem problemas. Você o alimentaria lentamente, com cuidado e consistência. O seu organismo é igual. E aqui está o truque. Mesmo que você esteja bebendo água do jeito certo, é provável que ainda faça coisas durante o dia que cancelem boa parte do esforço. Pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que estão retirando água do sistema e sabotando o progresso. Não há nada mais frustrante do que fazer a coisa certa e não ver resultados. Vejo isso o tempo todo com meus pacientes mais velhos. Homens que se comprometem a beber mais água, mudar hábitos e realmente cuidar de si, apenas para retornar semanas depois dizendo: Doutora Sueli Dias, me sinto um pouco melhor, mas não é o que eu esperava. Foi exatamente o que aconteceu com Henrique, um piloto aposentado de 74 anos que seguiu meus conselhos de hidratação à risca. Tomava goles lentos, evitava água gelada, bebia sentado, fez tudo o que pedi, mas quando sentou à minha frente na consulta de acompanhamento, parecia perplexo. Doutora Sueli Dias, eu esperava mais. Então, examinamos de perto o restante da rotina. Encontramos pequenas escolhas diárias que pareciam inofensivas, mas que, na verdade, trabalhavam contra ele. Como muitos, Henrique começava a manhã com uma xícara de café forte. Mais tarde, desfrutava de uma taça de vinho no jantar. Depois de comer uma laranja suculenta ou algumas fatias de melancia, bebia um grande copo de água. Sabotadores ocultos: café, álcool, timing com frutas e eletrólitos. Nada disso parecia um problema até olharmos pela ótica da hidratação. Cafeína e álcool são diuréticos. Isso significa que extraem água do sistema, aumentando a produção de urina e deixando você mais desidratado do que imagina. Você pode achar que está repondo com água, mas se a bebe logo após café ou álcool, apenas tenta alcançar algo que nunca compensa completamente. Depois, a questão do timing. Beber água imediatamente após comer frutas ricas em água, como laranjas, uvas ou melões, pode diluir as enzimas digestivas e causar inchaço. Quando isso acontece, o corpo se torna menos eficiente na absorção de nutrientes e o consumo de água perde parte do benefício. Até mesmo algo aparentemente inocente, como beber água demais muito rapidamente, o que chamamos de superidratação, pode eliminar minerais-chave como sódio, magnésio e potássio. Esses eletrólitos são essenciais para a função nervosa, contrações musculares e, sim, para a resposta sexual. Assim que Henrique entendeu, fizemos alguns ajustes discretos. Ele começou a espaçar a ingestão de água de maneira mais intencional, bebendo antes das refeições, em vez de depois das frutas, reduzindo um pouco o café e o vinho, e adicionando uma pitada de sal marinho ao copo matinal para ajudar a reter eletrólitos essenciais. Em poucos dias ele me disse: Doutora Sueli Dias, é como se meu corpo finalmente recebesse a mensagem. Me sinto equilibrado, sinto que estou trabalhando com o meu corpo e não contra ele. Às vezes a solução não é fazer mais, mas eliminar as sutilezas que sabotam silenciosamente seus esforços. Quando você remove esses erros ocultos, os benefícios da hidratação começam a atuar a seu favor, quase como se um interruptor fosse ligado dentro de você. Agora quero compartilhar um hábito matinal simples de 7 segundos que trabalha em harmonia com a hidratação adequada para desbloquear um desempenho real e duradouro. Ao longo dos anos, passei a acreditar que os primeiros minutos do dia podem moldar tudo, da energia à mentalidade e ao funcionamento do corpo, especialmente depois dos 60. Esses primeiros momentos importam mais do que nunca. E embora a hidratação seja a base, há um hábito simples que compartilho com meus pacientes e que eleva tudo ao próximo nível. Leva apenas 7 segundos, e quando feito com constância,
pode despertar algo dentro de você que talvez estivesse adormecido há anos. Gilberto, um dos meus pacientes de longa data, tinha 71 anos quando veio até mim. Ele seguia o plano de hidratação religiosamente. Água em temperatura ambiente espaçada ao longo do dia, evitando bebidas geladas, afastando-se dos gatilhos de desidratação. E isso ajudou. Sua energia melhorou. Seu humor estava mais brilhante, mas ainda faltava algo. Ele disse: Doutora Sueli Dias, me sinto bem, mas não ótimo, como se eu estivesse quase lá. Foi então que lhe ensinei o truque matinal de 7 segundos. Não é complicado e não requer equipamento, apenas você, sua respiração e sua intenção. Técnica de 7 segundos, respiração nasal e óxido nítrico. A técnica é simples. Uma inalação lenta e profunda pelo nariz, segurar por alguns segundos e depois exalar suavemente pelo nariz novamente. Isso estimula a liberação de óxido nítrico, uma molécula natural produzida pelo corpo, que funciona como um interruptor para o fluxo sanguíneo. Ela diz aos vasos que relaxem e se abram, permitindo que mais sangue rico em oxigênio chegue a todas as partes do organismo, inclusive aquela em que você provavelmente está pensando agora. A maioria dos homens acima de 60 tem níveis de óxido nítrico em declínio. É uma das razões pelas quais o fluxo sanguíneo enfraquece com a idade, mesmo que o coração continue forte. Mas com algumas respirações intencionais, todas as manhãs, logo após o primeiro copo d'água, você pode ativar esse sistema e potencializar a circulação. É suave, natural e trabalha com o corpo, não contra ele. Gilberto estava cético no início. Doutora Sueli Dias, como respirar vai consertar alguma coisa? Perguntou. Sorri e disse: apenas tente por 2 semanas. E ele o fez. 2 semanas depois, entrou parecendo mais leve, como se um peso tivesse sido tirado dos ombros. Doutora Sueli Dias disse: não sei como explicar, mas me sinto ligado novamente. Meu corpo parece lembrar como funcionar. É disso que se trata. Não é tornar-se alguém que você não é. É ajudar o corpo a se recordar de quem você sempre foi. Se este vídeo foi útil para você, deixe seu like e compartilhe com alguém que possa se beneficiar destas informações. Na próxima semana, vou revelar o protocolo completo de 21 dias, que combina esta técnica com exercícios específicos, que potencializam ainda mais os resultados. Até o próximo vídeo. Aqui é a doutora Sueli Dias. Lembrando que a vitalidade não tem idade, só precisa do cuidado certo.